veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Polícia prende foragido número 1 do Rio Grande do Sul. O suspeito foi encontrado em um restaurante de alto padrão na zona oeste de São Paulo. Estado decreta emergência zoossanitária. A medida busca agilizar ações para enfrentamento da influenza aviária. Passagem de ônibus da região metropolitana vai sofrer aumento a partir desta terça-feira. Você vai ver como foi a abertura da Expo Rural em Buenos Aires. A feira sobre agricultura e pecuária contou com a presença do governador Eduardo Leite. E ainda, Censo Animal. Conheça a iniciativa inédita que busca estimar a população pet de Porto Alegre. É agora no Ubra Notícias. A Polícia Civil prendeu o líder da maior organização criminosa do sul do país. O suspeito foi preso em um restaurante de alto padrão na zona oeste de São Paulo. Ele fugiu do Rio Grande do Sul depois de ter a prisão revogada para domiciliar humanitária. Vamos conferir mais detalhes. O suspeito, preso em São Paulo, ocupava uma posição de liderança de uma facção criminosa que tem base no Vale dos Sinos. A organização distribui drogas e armas para todo o estado gaúcho. O homem tem vários antecedentes criminais por tráfico de drogas, porte de arma, lavagem de dinheiro, homicídio e também por liderar uma organização criminosa. Só nos últimos 10 anos, ele passou por diversas penitenciárias de alta segurança. Por problemas de saúde, o homem solicitou à justiça o pedido de prisão domiciliar humanitária. Ele alegou que precisava passar por uma cirurgia na perna porque possuía estilhaços de bala de um confronto anterior. Ele saiu da prisão sem monitoramento de tornozeleira eletrônica. No dia 27 deste mês, o pedido dele foi anulado. O suspeito estava em um condomínio de alto padrão em Capão da Canoa. Assim que soube da atualização da prisão, fugiu para a BR-101 em direção a Santa Catarina. Com isso, começaram a ser realizadas buscas por ele e também pela companheira. Através de acompanhamento, a polícia descobriu que no dia 28 de julho, ele se instalou em um bairro nobre de São Paulo. Na cidade, o suspeito foi recebido por membros de uma organização criminosa paulista. A ideia dele era sair do país em alguns dias e se instalar no Peru e de lá coordenar toda a remessa de crack e cocaína no Brasil. Só que a polícia foi mais rápida e o localizou em um restaurante de luxo em São Paulo. Quando estava almoçando, ele foi capturado e encaminhado novamente para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul decretou estado de emergência zoossanitária. A medida busca agilizar ações para enfrentamento da influenza aviária no estado. O decreto permite ter uma resposta mais rápida em casos de novos focos de gripe aviária de alta patogenicidade. A medida leva em consideração as inúmeras ocorrências de casos em outros estados. O governador em exercício, Gabriel Souza, assinou o decreto que já foi publicado na segunda edição do Diário Oficial do Estado. O fato é que nós temos influenza em diversos países da América do Sul. Ela está nos Estados Unidos, ela está na Europa, ela se aproximou do Brasil através da Argentina e do Uruguai. Felizmente no Rio Grande do Sul e nos grandes estados produtores de proteína animal avícola, nós não temos nossos plantéis em risco maior. Mas, de acordo com especialistas, o consumo da carne de frango não representa nenhum risco para a saúde humana, já que não foram encontrados focos da doença na avicultura comercial ou na de subsistência. Esse decreto é válido por 180 dias, mas pode ser prorrogado a depender da situação epidemiológica do estado. Que a declaração de estado de emergência produzirá efeitos no sentido de, com agilidade, mesmo observando as determinações legais, possamos sim até expirar a medida provisória que alocou 200 milhões de reais para o combate à gripe aviária aqui no país, possa ser todos esses recursos utilizados de forma cautelosa, mas eficiente e com brevidade, para que definitivamente nós não tenhamos nenhum prejuízo em relação a isso. Para o decreto, o Rio Grande do Sul segue a recomendação do Ministério da Agricultura. Em maio deste ano foi registrado o primeiro foco de gripe aviária na reserva do Taim, no sul do estado, mas que não se alastrou para outras regiões. O Brasil já havia declarado em maio o estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional. Isso possibilita agilizar a compra de equipamentos e produtos para o combate da doença.
Atenção quem utiliza o transporte coletivo metropolitano. A partir de amanhã, as passagens dos ônibus intermunicipais vão aumentar. Moradora de Viamão, Maria de Fátima utiliza a linha direto frequentemente, mas com o aumento disse que vai procurar outras alternativas. Olha, com esse valor é meio difícil usar toda hora às vezes, talvez, mas fica meio caro, né? Não é vantajoso tu pegar o ônibus se tu vai com outra pessoa, mais fácil pegar um aplicativo, então, né? Porque nem todo mundo tem condições de pegar só o direto também. A partir desta terça-feira, o transporte coletivo intermunicipal comum da região metropolitana passará por um reajuste. O aumento foi comunicado na última semana pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano por meio da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional, a Metoplan. O valor total da tarifa varia de acordo com o destino. A passagem mais comum, usada por cerca de 40% dos usuários, custa R$ 5,60. Com um reajuste de 6%, o valor sobe para R$ 5,95. O aumento será maior para ônibus das modalidades direto, semidireto, executivo e seletivo. A tarifa aumentará 24,09%. O transporte coletivo intermunicipal atende 34 municípios da região metropolitana. Os passageiros que utilizam o serviço de transporte diariamente reclamam do aumento, pois acreditam que o serviço apresentado poderia ser melhor. Eles têm que botar mais ônibus no horário desses ônibus que vão para a Vila, Santo Onofre, melhorar um pouco essas linhas de ônibus, né? Sai um ônibus 11 horas, agora vai sair meio-dia e 20 o outro. O cara espera 1h20 na parada aqui, né? E é difícil para quem pega esses ônibus de horário de Vila. Tatiele tem receio que esse aumento poderá impactar no seu trabalho, pois mora na região metropolitana e utiliza mais de uma passagem por dia. E isso pode se tornar caro para a empresa. A empresa me dá passagem, né? Mas amanhã ou depois pode não querer mais ficar comigo por causa do aumento da passagem, porque é muito caro a passagem de Viamão. Eu acho a passagem mais cara é de Viamão, na minha opinião, né? Vai ser bem complicado. Amanhã ou depois posso muito bem ser mandado embora, por quê? Por causa da passagem de Viamão. Que agora tá R$7,45, eu não sei para quanto que vai. Mas pensa bem, R$15 todo dia. As alterações valem somente para a região metropolitana da capital. A Metoplan informou que vai enviar ao Conselho Estadual de Transporte Metropolitano a avaliação dos índices, para que outras tarifas sejam reavaliadas. E olha só essa informação. Só em um dia, a Polícia Rodoviária Federal flagrou mais de 600 veículos acima da velocidade permitida na BR-116 em Novo Hamburgo. Vamos conferir agora mais informações. Durante uma fiscalização em um trecho de alto risco de acidentes graves, a Polícia Rodoviária Federal registrou vários veículos transitando acima dos 130 km por hora. A velocidade máxima permitida no local é de 80. A BR-116 em Novo Hamburgo apresenta um alto índice de acidentes envolvendo motocicletas. E por causa disso, frequentemente a polícia tem realizado fiscalizações no trecho. Só no último domingo foram flagrados mais de 600 veículos trafegando acima da velocidade permitida. Mais de 70 motocicletas foram autuadas. Andar acima da velocidade é uma das principais causas de acidentes no trânsito. Esse fato também acaba contribuindo para que a reação do motorista perante algum perigo seja tardia. E não foi só em Novo Hamburgo que teve flagrante, não. Em Montenegro, uma moto foi vista transitando a 168 km por hora, ou seja, 50% acima da velocidade máxima. A Receita Federal liberou nesta segunda-feira o pagamento do terceiro lote de restituições do Imposto de Renda 2023. O depósito dos valores é realizado na conta bancária informada pelo contribuinte na declaração, de forma direta ou por indicação de chave Pix. Para consultar se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet e clicar nos itens Meu Imposto de Renda e consultar a restituição. De acordo com a Receita, mais de 5,6 milhões de contribuintes receberão cerca de 7,5 bilhões no total neste lote. O próximo lote será o quarto e vai ser liberado em 31 de agosto e o quinto em 29 de setembro. A Ilha da Pintada, em Porto Alegre, passou a ter o primeiro restaurante popular. O local oferece 200 refeições balanceadas e gratuitas por dia,
para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Os moradores do bairro Arquipélago de Porto Alegre passaram a contar com um novo restaurante popular. O local foi aberto ao público na última sexta-feira e oferece 200 refeições por dia. O serviço funciona das 11 da manhã às 2h30 da tarde. Os almoços são gratuitos e destinados para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Para acessar, basta ter inscrição no CAD único, ainda que não seja também um fator de exclusão, porque se a pessoa chegar até o restaurante e não tiver inscrição, vai ser orientado, né, a ir até o CRAS ou a uma unidade que faça o cadastramento e fazer esse cadastro, até porque isso promove a inclusão, né, em outras políticas sociais, além do ingresso no restaurante. O restaurante fica na rua Oscar Schmidt, na Ilha da Pintada. Além das refeições, o local oferece distribuição de marmitas para as ilhas dos Marinheiros, Flores e Pavão. O cardápio é balanceado e feito por nutricionistas, com base nos hábitos alimentares de cada região. Na questão ali do centro, né, se atinge muito a população de rua, né, a população em situação de rua. E para essas pessoas pode ser a única refeição balanceada, né, com qualidade, com quantidade suficiente, porque as pessoas até recebem, né, muitas doações, mas ali a gente garante uma refeição com qualidade, em quantidade suficiente, com os nutrientes recomendados. Então é muito importante que elas sejam oferecidas e nos locais onde mais se precisa. Com o novo espaço, a capital passa a contar com 6 restaurantes com capacidade para até 5.400 almoços por semana. Além da Ilha da Pintada, os locais de atendimento são na Rua Garibaldi, no centro da capital, na Rua Dona Otília, que fica na Vila Cruzeiro, Cacimbas, na Lomba do Pinheiro, Estrada Chácara do Banco, na Restinga, e no bairro Rubem Berta, na Rua Caetane Fulginite. Todos eles funcionam de segunda a sexta-feira, das 11 da manhã às 2h30 da tarde. A Caixa informou ter concluído a distribuição do lucro de fundo de garantia do tempo de serviço de 2022. Foram depositados mais de 12 bilhões de reais e mais de 220 milhões de contas de FGTS que tinham saldo em 31 de dezembro de 2022. Ao todo, 132 milhões de trabalhadores foram beneficiados com crédito proporcional ao saldo existente na data. Os trabalhadores podem consultar os valores creditados pela Caixa por meio do aplicativo FGTS, disponível gratuitamente para download nas lojas digitais das plataformas Android e iOS. Além de poder verificar os depósitos e saques realizados, o trabalhador ainda pode indicar pelo aplicativo uma conta bancária para receber os recursos que tiver direito. O governo do Rio Grande do Sul negocia com o Mercado Livre a instalação de um novo centro de distribuição no estado. Na última semana, a comitiva liderada pelo governador Eduardo Leite, em missão na Argentina, se reuniu com a direção da empresa em Buenos Aires. No encontro, Leite reforçou a disposição do governo em criar as condições para o investimento. Além de tratar sobre o possível investimento, Leite apresentou à companhia as ações do governo para a atração de projetos e iniciativas na área de inovação. Nesse último final de semana, aconteceu a abertura da Expo Rural em Buenos Aires. A feira conta com assuntos sobre agricultura e pecuária. Vamos conferir. A 135ª edição da Expo Rural em Buenos Aires, na Argentina, começou nesse final de semana. E como forma de reforçar a integração com o país, o governador aqui do Rio Grande do Sul esteve presente na abertura do evento. A Expo Rural é uma feira de pecuária, agricultura e indústria internacional. Ela possui mais de 4.500 expositores de animais e mais de 400 comerciantes. O evento se assemelha com a Expo Inter, que vai acontecer entre 26 de agosto até o dia 3 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Fizemos um convite para que os argentinos possam estar conosco logo mais na Expo Inter e assim fortalecer a nossa troca de informações, negócios, a possibilidade de contratos sempre vem desse ambiente de confiança. A confiança se constrói com as charlas, com as conversas frequentes, para que possam estar todos no mesmo ambiente de espírito de negócios, podendo projetar o futuro e construir esse futuro conjuntamente. Olha que iniciativa interessante que vem de Porto Alegre. A capital está realizando um censo um pouco diferente.
com o objetivo de saber informações sobre os pets que os moradores têm em casa. São 4.000 casas que vão receber a visita dos recenseadores para saber mais informações dos cães e gatos. A iniciativa é inédita e visa fazer uma avaliação da população canina e felina para estudos de políticas públicas para eles. A ideia é ter dimensão dessa população e ter dimensão também das variações que ela tem ao longo das áreas do município. Então, áreas mais vulneráveis, áreas menos vulneráveis. Tem uma relação bastante importante que é usada internacionalmente, que é a relação humano-cão. Então, para cada cão, quantas pessoas tem, e a gente ter dimensão também dessa proporcionalidade em Porto Alegre, que nunca teve, né? A gente não tem dimensão não tem conhecimento disso. Os domicílios que vão ser visitados já foram determinados. O estudo utilizou uma adaptação do método do censo do IBGE para definir os locais recenseados. Os agentes de pesquisa buscam saber informações detalhadas da casa e também dos animais. Sobre os animais da casa, o nível de detalhamento é maior. Então, a gente quer saber o nome, a idade, o sexo, se já é esterilizado, né, se já é castrado, se já foi vacinado, quando fêmea, se já teve filhote, se teve filhote no último ano, se aquele animal veio do município mesmo, se ele veio de um outro município. Então, dos animais presentes na casa, a gente quer saber detalhes individualmente. São 5 recenseadores que vão visitar as casas em diferentes bairros de Porto Alegre. A expectativa é terminar o censo até janeiro do ano que vem. Os agentes vão estar devidamente identificados e é importante que a população se atente a alguns detalhes antes de receber eles. É uma equipe, elas vão estar sempre em dupla, né? Então, ou quando elas estiverem no setor, elas vão estar sempre em dupla. Elas estão identificadas com um colete azul marinho, azul escuro, e está escrito oficial de controle animal nas costas delas, tá, em amarelo, bem grande. Elas estão com um crachá, está escrito que ela é agente censitária da estimativa de população canina e felina do município. Então, elas vão se identificar, vão dizer que o projeto é da prefeitura. Logo mais, às 9h, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!